Bom dia! Que a paz de Deus esteja com você neste novo dia que se inicia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se ante dele. Ainda assim, alguns duvidavam. Então Jesus aproximou-se e falou: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora do Rocio, meus irmãos e minhas irmãs, celebrando esta solenidade, estamos já dentro do tempo comum, encerramos o ciclo pascal, domingo passado, com a solenidade de Pentecostes, e agora esta retomada do tempo comum em que a igreja coloca esta solenidade da Santíssima Trindade como que assim um ponto de partida, para esse recomeço. Sobre a Trindade não há muito o que falar ou se explicar. A Trindade é um dado da revelação, nos foi revelado nas Sagradas Escrituras, por Jesus no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o povo conhecia a figura de Deus. Eu sou aquele que é. Um Deus único, ainda não havia compreensão de um Deus trino, de um Deus em 3 pessoas. Jesus, o Verbo encarnado, vem e se revela como o Filho eterno. Como o prólogo de São João vai nos dizer, no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É Jesus, é o Filho. Mas e o Espírito Santo? Isso ainda depois, é Jesus quem vai revelar. Quando eu subir para o Pai, eu vos enviarei o Paráclito, o Espírito Santo, o Espírito de amor. E aí nós celebramos isso em Pentecostes, domingo passado. Então, toda a Trindade, que nos foi revelada. E no Evangelho de hoje, Jesus vai dizer, quando envia os discípulos, ide anunciar a todos os povos e batizai-os. E batizai-os que jeito? Jesus deu a fórmula, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então esse Deus uno e trino, esse mistério de amor, que é a perfeita comunidade, como nós dizemos. E é interessante como parece que Deus, Ele deixa a sua assinatura naquilo que Ele criou, na natureza. Na natureza nós vamos ver assim, discretamente escondida, esta assinatura de Deus. Quantas coisas da natureza que também são trinos, são 3 em 1, a começar, vamos dizer, de tudo que existe. Geralmente tudo que existe, a não ser Deus que é eterno, todas as coisas têm início, meio e fim. 3 em 1. O tempo, nós bem sabemos o que é o tempo: passado, presente e futuro. 3 em 1.
Quando nós olhamos os elementos, né, da própria natureza, a matéria se apresenta a nós em 3 estados, vamos dizer assim: sólido, líquido e gasoso, 3 em 1. Tudo que existe, a natureza, assim, o elemento mais básico da natureza de tudo que existe são os átomos. E cada átomo é composto de 3 elementos: prótons, nêutrons e elétrons. O espaço, 3: largura, altura, profundidade. Veja que em tudo, né, é a assinatura de Deus que está por trás da natureza, da obra da criação. Até na música, Deus deixou a sua assinatura. Para que exista algo que nós chamamos música, precisa de pelo menos 3 coisas: melodia, harmonia e ritmo. 3 em 1. Até o ser humano, que a gente, né, o que é o ser humano? Alma, corpo e espírito. 3 em 1. A assinatura de Deus. Então, meus irmãos, é algo assim, como Deus é perfeito. Ele deixa, né, a sua impressão, vamos dizer assim, nas coisas que Ele cria. E assim nós poderíamos, né, ficar divagando e ver tantas realidades onde existe aí essa realidade do 3 em 1 ao mesmo tempo, que é um sinal do nosso Deus Criador, que é 3 em 1. Esse Deus que se revela a nós, a primeira leitura, Deuteronômio, onde Moisés vai dizer ao povo, né, chamar o povo a atenção de quem é esse Deus, porque a pergunta que brota no coração de um ser humano: como é Deus? Quem é Deus? E Moisés então vai falar de um Deus que, em primeiro lugar, Ele toma a iniciativa de vir ao nosso encontro. Um Deus que faz aliança, um Deus que participa da história de um povo, elegendo, preparando, libertando. Nos momentos marcantes da vida do povo, Deus vai agindo e intervindo por meio de provações, sinais, prodígios, combates, com mão forte e braço estendido. Esse Deus que age, Ele não está alheio ao ser humano, ao seu povo. Ou seja, Deus que vai deixando também as suas marcas na nossa vida e na nossa história. Assim como Ele agiu na história do povo no Antigo Testamento, Ele também age na nossa história, Ele também age na nossa vida. Cada um na sua vida pessoal, você, na sua história de vida, tem as pegadas de Deus, tem as marcas de Deus, tem o agir de Deus na sua vida. E se você for sincero consigo mesmo, você vai reconhecer e perceber em quantos momentos Deus mostrou que Ele existe. Deus mostrou que Ele se faz, que Ele participa da tua vida, da tua história. Em quantos momentos? Ah, meus irmãos e minhas irmãs, é a Sagrada Escritura então que vai nos mostrando quem é esse Deus. É um Deus Emanuel, é um Deus que vem ao nosso encontro, é um Deus que quer viver na nossa vida, mas ao mesmo tempo quer que nós vivamos também na sua vida divina. E esse Deus que quer ser reconhecido, conhecido e reconhecido por nós. Reconhece, pois, e grava-o no teu coração, que o Senhor é o Deus lá em cima no céu e cá embaixo na terra, e não há outro além dele. Esse é o nosso Deus. Porque o Antigo Testamento está cheio, né, do politeísmo,
dos pagãos que acreditavam em tudo quanto há. E Deus vai se revelando a nós como Deus único. Não há outro Deus além de mim. Eu sou o Deus presente na tua história, na tua vida. Reconhece, olha as minhas pegadas, olha os meus rastros. Por mais que alguém queira dizer, não, a minha vida, Deus não se fez presente, olha os meus sofrimentos. É como aquela metáfora, né? Mas é justamente nesses momentos que Ele te carregava no colo. Por isso que só tinha um par de pegadas na areia. Portanto, reconhecer Deus existe, e Deus não está distante, Deus não está alheio, e eu posso perceber os seus sinais na minha vida e na minha história, guardar os seus mandamentos para que sejas feliz. Deus deu os mandamentos para a nossa felicidade. Deus dá os seus mandamentos para a gente ser, não é para oprimir, ai como eu sofro, obedecer, ai que tristeza, não. Quem coloca isso na nossa mente, no nosso coração é encardido, mas em observar as leis do Senhor está a nossa alegria, está a nossa felicidade. Bem, através da segunda leitura, como Pai, Abba. Até então, o Deus do Antigo Testamento, um Deus temível, grandioso, às vezes até assim, né? Implacável, poderoso, justo. E aí então, São Paulo vai nos dizer, nós recebemos um espírito de filhos adotivos, que significa papai, papaizinho. E esse Deus que se revelou, então Ele vem e se revela mais ainda. Um Deus que quer ser o nosso papá, que a gente olhe para Ele, creia nele, se volte para Ele, como crianças, nos braços do Pai. Olha que amor é esse desse Deus. E é assim que nós precisamos, meus irmãos. O próprio Espírito se une ao nosso Espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. Não somente criaturas, mas filhos. E se somos filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. É esta maravilha desse Deus uno e trino. E no Evangelho, Jesus que na ascensão, estamos em São Mateus, e é a última aparição, né, de Jesus ressuscitado. E aí vai dizer assim, quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Prostrar é ajoelhar, ou então se deitar, né, a prostração. Ou seja, eles ali já criam, já acreditavam. Jesus ressuscitado, Ele é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Por isso nós nos prostramos, só se prostra diante do divino, da divindade. Eles se prostraram, porém ainda assim alguns duvidaram. Para dizer que isso sempre vai existir. Ao mesmo tempo que existe a beleza da fé, daqueles que creem, ali, porque quem que está ali? Os discípulos, não é gente pagã, não é gente estranha, não é gente incrédula, que não acredita, não, eram seguidores de Jesus que estão ali, e mesmo entre esses seguidores de Jesus, ainda assim alguns duvidaram que Jesus ressuscitou, duvidaram que eles estavam olhando para, eles viam, mas não acreditavam, e para dizer que essa realidade vai sempre existir na igreja, fazer o quê? E aí Jesus então, né, dá a ele, toda a autoridade me foi dada, e essa autoridade ele dá aos discípulos, portanto, ide e fazeis discípulos meus todos os povos. Gente, veja bem, o cristianismo, a essência da fé cristã é anunciar o Deus de Jesus Cristo, a salvação em Jesus Cristo. É isso que nós devemos fazer no mundo.
no mundo, em todos os países, em todas as nações. Quem vai acreditar, quem não vai acreditar, isso aí cada um que diante de Deus preste conta. Mas a nossa missão é anunciar, é evangelizar. E manda também batizar, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dá até a fórmula do batismo. E ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Aí entra o quê? Os mandamentos. Os ensinamentos de Jesus, os mandamentos do Antigo Testamento, os 10 mandamentos, a doutrina da nossa fé. Ou seja, não é para a gente ir por aí, que legal, você tem aí suas crenças, né? Bacana, show de bola. Eu tenho as minhas também, mas cada um com a sua, né? Continue na sua, eu continuo na minha, e está tudo certo. No fundo é o mesmo Deus que está... Não foi isso, né? Fazei discípulos meus todos os povos, discípulos de Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro nome pelo qual podemos ser salvos. A verdade da fé, a gente não pode, né? Zíper, a pessoa não vai gostar. Não. Quem receber bem, quem não receber, amém. Ensinar é para ensinar. É um tal de, não, na verdade a missão hoje é diferente, a gente não vai ensinar nada para ninguém. Quem somos nós para ensinar para os outros? Nós vamos lá para aprender com eles, nós vamos lá para aprender com as religiões deles, nós vamos lá para aprender com as culturas deles. Então é outro evangelho, porque esse aqui Jesus está dizendo, ensine o povo a observar tudo que vos ordenei. Essa é a ordem de Jesus. Por quê? Porque é a maior caridade que a gente pode fazer com o ser humano, porque é a verdade que nos salva, não há outra. Se a gente não entende isso, a gente não entendeu o cristianismo ainda. E a promessa, meus irmãos, eis que eu estarei convosco, quanto tempo? Todos os dias, até o fim do mundo. Ele está conosco. Ele está conosco. É um tal de, Jesus ficou com a igreja até o século IV. Depois a igreja desviou e Jesus, caiu fora. Aí foi para onde então? Que ele está falando aqui, eu estarei convosco todos os dias. Não, aí ele voltou em 1600 e bolinha, né? Meu Jesus, 800 não, né? 1200, não. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, esta maravilha desse Deus que vem a nós, que faz aliança conosco, que nos dá Jesus, o nosso Salvador, e que nos manda levar essa boa notícia pelo mundo afora, só nele. Ele é aquele que o Pai nos deu. E é nesse amor do Santo Espírito que nós falamos, aquilo que nós vivemos e testemunhamos, nosso Deus uno e trino. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.